bastante popular. Ela é chamada de Andrômeda, né? Andrômeda que tem 3 nomes. Ela é M31, portanto, objeto de número 31 do catálogo de Messier, e é o objeto 224 do New General Catalog, portanto, NGC 224. Bom, vocês já sabem agora classificar galáxias. Ela é uma elíptica, uma espiral ou uma irregular. Esse é o primeiro passo. É uma espiral, né? E como toda espiral, ela tem uma região central luminosa e amarelada e braços espirais azuis. Pergunto agora, a região central amarelada é muito mais luminosa do que os braços? É muito menos luminosa que os braços? Ou ela tem uma luminosidade comparável? A luminosidade é comparável. E, portanto, é uma galáxia do tipo SB. Fácil. Vocês já sabem classificar galáxias, né? Isso basicamente resume a classificação de uma galáxia. Mas, nesta fotografia de Andrômeda, existem mais 2 galáxias. Existe uma aqui, existe outra aqui. Tá? Essas 2 galáxias são 2 galáxias satélites de Andrômeda. Como a Via Láctea, que tem 2 galáxias satélites, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, Andrômeda também tem. Mas, diferentemente da Via Láctea, onde a grande nuvem de Magalhães é uma espiral barrada e a pequena nuvem de Magalhães é uma galáxia irregular, em Andrômeda, ambas são irregulares, espirais, elípticas. Se não são irregulares nem espirais, sobrou pouco, né? Poderiam ser elípticas, poderia ser uma S0, claro. São elípticas. Ambas são elípticas. Elípticas muito compactas, muito pequenas, né? E vocês podem notar que uma tem uma excentricidade grande e a outra é bem circular. Esta é uma E0 e esta aqui é aproximadamente uma E5. Pergunta? A pergunta dele é, suponha que uma galáxia elíptica tivesse um formato de charuto, né? Um charuto. E, de repente, eu vejo o charuto desta maneira. Ela não pareceria circular, né? A pergunta é fácil e a resposta é difícil. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente qual é a estrutura tridimensional de uma galáxia elíptica. Tá? Mas hoje nós podemos modelar, fazer observações de uma estrutura dessa e modelar, e normalmente você vê que você não tem uma estrutura do tipo cigarro, você tem mais uma estrutura de um elipsoide em rotação. Tá? Então, normalmente você pode diferenciar pela forma com que o brilho cresce para o centro, se ela é uma galáxia E0 genuína ou se tem algum efeito de projeção. E o que nós sabemos que é essa galáxia, que é chamada de M32, também está na lista do Messier, era objeto número 30, é uma galáxia esferoidal, compacta. Curiosamente, a ideia é que essa galáxia pode ter sido uma galáxia espiral no passado. Uma espiral é composta de um bojo e de um disco. O bojo é muito compacto, gravitacionalmente muito ligado, e o disco é menos ligado. Então, por sucessivas colisões com uma galáxia gigantesca, como Andrômeda, essa galáxia pode ter perdido o disco. O disco pode ter sido canibalizado por Andrômeda e sobrou o bojo.
Então nós temos lá uma galáxia elíptica que, na verdade, o resto é o bojo que sobrou de uma galáxia espiral. Após inúmeras colisões com a galáxia mãe, que é a galáxia Andrômeda, que domina o campo, gravitacionalmente falando. Mas nós temos outras maneiras de olhar para a mesma galáxia de Andrômeda. A fotografia que eu mostrei era uma fotografia tirada em luz visível. Mas se eu fotografar a mesma galáxia com luz infravermelha, a cara de Andrômeda fica bastante diferente. Isto é Andrômeda. Na luz infravermelho. Vejam que a luz infravermelho destaca mais as estrelas vermelhas, as estrelas frias, e menos as estrelas quentes. Então, eu não vou ver os braços azuis, eu vou só ver as populações velhas. E por isso vocês vejam que eu vejo basicamente a região central com alguma estrutura do disco. E aqui as duas galáxias, às quais nós nos referimos há pouco, as duas galáxias da Terra. Isso é Andrômeda. Então vocês vejam como o universo pode ser diferente, dependendo da maneira com que eu olho para ele, da faixa do espectro eletromagnético que eu olho para ele. Então nós vimos no óptico, vimos no infravermelho. Nós poderíamos olhar para Andrômeda com muitas outras frequências, né? Hoje nós estamos mais interessados em olhar outros tipos de galáxias, né? E pode ter galáxias, nós podemos ter galáxias, onde nós temos dúvidas, não sobre se a galáxia é uma espiral. Obviamente é uma espiral e obviamente é barrada. Tem uma barra aqui, né? Mas eu não sei, parece que o bojo é menos brilhante do que a estrutura espiral, né? Mas não chega a ser muito menos. E muito criativamente, os astrônomos denominam isso de SBBC. S porque é uma espiral. B maiúsculo porque é uma barrada. E B minúsculo, C minúsculo, porque ela está entre uma B e uma C. Não é que há dúvidas, né? As pessoas realmente especializadas conseguem provar que ela é menos do que uma B e mais do que uma C. Então, SBC não é dúvida. É uma classificação, um nível intermediário de classificação. Não é que haja dúvida. Às vezes há dúvida. E quando há dúvida, nós colocamos um ponto de interrogação ou dois pontos. Né? Nós vamos ver esse tipo de situação. Mais uma galáxia aqui, um campo em que aparecem duas galáxias elípticas, né? E aqui o classificador disse, bom, esta é uma galáxia espiral. Eu acho que vocês concordam com isso. Que tem um bojo mais luminoso do que os braços. Sim, poderia então ser uma SA? Ele disse, não, olha, é uma SAB. É um pouco menos do que uma SA, um pouco menos do que uma SB, mas eu estou em dúvida. Colocou dois pontos. Então, nesse caso, o elemento dúvida pode estar classificando a galáxia talvez incorretamente. Essa aqui vocês se arriscariam a classificar? S ou elíptica? Uma S, uma galáxia espiral. Tem barra ou não tem barra? Tem barra. Então, S maiúsculo, B maiúsculo. E agora que vem a encrenca. Qual é a letra minúscula que vocês vão colocar atrás do B maiúsculo? B minúsculo. Muito bom. Muito bom. B minúsculo. A pergunta é se não é possível fazer alguma classificação mais rigorosa do que essa. Porque nós estamos fazendo uma classificação no olho, não é? No olho, né?
Você olha e fala, eu acho que é isso. Vocês, com 10 minutos de treinamento, já estão acertando classificação morfológica de galáxias. Tá certo? A pergunta é, isso é meio chutômetro, né? Quer dizer, não existe uma maneira de medir isso, de precisar isso com maior... Né? Bem interessante. Existem maneiras, existem tentativas de fazer isso de uma forma quantitativa, com um método mais rigoroso. Né? Mas, na década de 1920, no começo da década de 1920, nós não sabíamos que galáxias existiam, não é? Hubble descobriu a primeira cefeida em Andrômeda em outubro de 1923. E foi isso que provou que Andrômeda é uma galáxia. Antes disso havia dúvidas. Tinha bons astrônomos, como Shapley, que argumentavam que Andrômeda era uma nebulosa da Via Láctea. Tá? Então, esses métodos mais rigorosos, eles existem. E nós vamos ver ao longo desse curso que outras formas de caracterizar as galáxias de uma forma mais precisa, fazendo medidas de natureza fotométrica, em termos de cor quantitativa, não só dizer, é amarela ou é azul, nós podemos medir a cor. Ou então, medidas cinemáticas, também são muito importantes. Então, tudo isso ajuda a formar, mas é surpreendente o quanto que essa classificação aparentemente primária elucida sobre a natureza das galáxias e o quanto que ela teve um papel histórico muito importante para o desenvolvimento da astronomia, a classificação de Hubble. Esta é uma outra galáxia espiral, né? Chama M94. Aqui, a mesma galáxia de M94, vista no infravermelho, na luz visível e no ultravioleta. Né? Então, vocês vejam que o bojo, o disco e os braços aparecem com maior ou menor destaque, dependendo da luz com que você olha. E aí vem de novo essa pergunta, mas então depende com que instrumento eu estou olhando, a maneira como eu classifico. Sim. Acontece que durante 50 anos, a única metodologia que nós tínhamos para observar galáxias e classificá-las era a luz visível, com placa fotográfica. Era apenas uma maneira. Né? Essas outras maneiras são muito recentes. Tá certo? E a classificação morfológica de Hubble já foi consagrada ao longo da história. Né? Então, por isso que ela serve, ainda hoje, de base para a classificação das galáxias. Né? E ainda hoje ela é usada universalmente. Universalmente no planeta Terra, bem claro. Tá certo? Esta aqui é uma galáxia espiral, barrada, do tipo B, B minúsculo. Algumas vezes vocês vão ver um parênteses e um RS pequeno. Não se assustem, eu não estou querendo complicar a vida de vocês. Né? A vida estava tão fácil com a classificação de Hubble. Né? Esse parênteses RS pequeno, R significa anel, ring. E S significa uma mini estrutura espiral interna. Então, se você for olhar essa galáxia com muito cuidado, alguém viu um pequeno anel aqui e alguém viu dentro desse anel alguma pequena estrutura espiral. E, às vezes, para isso, você tem que olhar com muito mais detalhe, como, por exemplo, com o telescópio espacial. Aí você vê essas coisas com mais refinamento. Mas são refinamentos construídos em cima da classificação de Hubble. É importante a gente entender os fundamentos da classificação de Hubble e ver o quanto que ela é útil e historicamente importante.
Esta galáxia é muito importante porque ela foi a primeira galáxia de Seyfert, que são galáxias com núcleos ativos, quasares e associados a buracos negros supermassivos. Foi a primeira que foi descoberta. Em 1909, essa galáxia já foi fotografada e alguém, Slipper, que fotografou ela, tirou o espectro e disse: esta galáxia é muito bizarra. Claro, não sabia todo o alcance que tinha isso, né? E até hoje ela é muito pesquisada. Eu estou orientando uma tese de doutorado sobre apenas o núcleo dessa galáxia, não uma tese de doutorado, ainda hoje, né? Tão importante que ela é. E ela é classificada como uma SB. Existe uma proporção mais ou menos semelhante entre a região central e os braços, né? Esta é uma BC, uma galáxia SBC. A Via Láctea é uma galáxia SBC. E isso é meio misterioso, né? É como você classificar a cidade de São Paulo sem sair da sua casa, né? É grande, é pequeno, é confuso, é bem organizado. Como é que você sabe sem sair da sua casa? É difícil, né? Mas, fazendo estudos muito cuidadosos, foi definido que a galáxia Via Láctea é uma galáxia SBC e, portanto, deve ser parecida com essa galáxia que nós estamos vendo aí, né? Mas, recentemente, foi provado que a Via Láctea tem uma barra. Pequena, fraca, mas tem. Essa aqui também parece ter. Eu, pelo menos, vejo aqui uma ameaça de barra, né? Nem todas as barras são muito visíveis. Às vezes, você fica na dúvida, né? Então, hoje existe uma nova classificação, a qual eu vou me referir daqui a pouco, que expressa essa dúvida de uma maneira um pouco mais objetiva. Aqui nós temos uma galáxia NGC 4051, né, que é uma BC também semelhante à nossa. Uma galáxia CD. Como assim D? O Hubble não foi até C? Sim, o Hubble foi até C. Depois, com observações mais precisas, com telescópios mais precisos, e principalmente o telescópio espacial Hubble, verificou-se que existem galáxias espirais, com estrutura bem definida, que têm um núcleo, mas não tem bojo nenhum. Essas galáxias são chamadas de SD, D minúsculo. Então, é um A, B, C, D. É natural. Então, o A maiúsculo significa ausência de barra. Então, quando eu tenho uma SA maiúsculo, é porque tem ausência de barra. Quando eu tenho B, é porque tem presença de barra. E quando eu tenho uma SAB, está na transição. Parece que ter barra, uma barra muito pequena, ou tenho dúvida se tem barra. Então, esta é uma classificação adicional. Quem de vocês acha que essa galáxia tem uma barra? Não, né? Mas alguém teve dúvida, por isso ela foi classificada como AB. Se não houvesse dúvida, ela seria uma SA maiúsculo. Essa é uma das complicações que foram introduzidas recentemente e eu vou mostrar isso daqui a pouco de uma maneira mais clara, né? Essa aqui, por exemplo, não tem barra. É certo que não tem barra, e por isso que ela está sendo chamada de SA. Não tem barra. Mas é uma CD. Ela tem o núcleo, está aqui o núcleo dela. Tem braços, está o núcleo. Mas o bojo praticamente não existe. Ela não poderia ser classificada como uma galáxia C, uma galáxia SC, é onde tem bojo,
Mas o bojo claramente presente, claramente visível, né? E essa aqui não está claramente visível. Então, ela não pode ser classificada como uma SC. Então, seria uma SD, onde poderíamos garantir que não tem bojo, ou uma SCD, que é uma coisa meio intermediária entre uma situação e outra. Aqui, algo parecido, né? Você veja que nós estamos aqui falando já da galáxia número NGC 5068. O catálogo era rico, né? Ele tinha quase 8.000 galáxias. Então, não existe NGC 8.000, mas existe NGC 7.700 e pouco, né? Isso existe. E ela é uma galáxia que tem uma barra, mas praticamente não tem bojo. Então, SBCD. De novo, eu mostro duas galáxias, né, que são espirais barradas do tipo A, mas com grande estrutura, uma forte estrutura de anel. Elas têm um anel muito forte aqui e essa tem um anel muito forte aqui. A presença de anel, muito provavelmente, é uma cicatriz de colisão relativamente recente. Colisões de galáxias deixam anéis como cicatrizes. Bom, aqui nós temos então agora uma S0. E aí vem a pergunta: existem galáxias elípticas mais achatadas do que E7? Bom, essa aqui poderia ser classificada como uma galáxia elíptica, mas quem a classificou, prefiro classificá-la como uma S0. Esta é tipicamente uma galáxia S0, né? Você tem assinatura, características de galáxias elípticas, mas também tem características de uma galáxia espiral sem gás. E é isso o que caracteriza essencialmente essa classe intermediária de galáxias, que são as S0. Esta aqui é uma galáxia bastante conhecida, né? Que é a M104, que também é conhecido como NGC 4594, e mais popularmente como Sombrero. Sombrero é porque ela aparece com um chapéu mexicano. Essa é a razão porque ela se chama, tem uma alcunha de Sombrero, né? O apelido dela é Sombrero, por se parecer com um chapéu mexicano. Ela é classificada como uma SA. Por que uma SA? Porque vejam o bojo dela, como é bastante desenvolvido, né? E esse bojo tem mais estrelas do que o disco. Ambos aqui vistos de uma forma muito clara, porque essa fotografia foi tirada com o telescópio espacial Hubble, né? É uma das fotografias de galáxias mais profundas que foi tirado com Hubble, né? Nós poderíamos estudar grandes detalhes aqui se fizéssemos ampliação dessa fotografia, que não é de interesse nesse momento. Mas essa galáxia também tem uma grande quantidade de poeira no disco, no plano dela, aqui, assim como tem a nossa galáxia, né? Essa poeira está associada a gás. Esse gás forma berçários de estrelas, que formam as novas gerações de estrelas, né? E nesse caso, é bem facilmente visível toda essa estrutura. Esta imagem foi tirada com o telescópio espacial e esta é a imagem no infravermelho próximo, né? Que tem muito menos detalhe, exatamente porque foi obtido com um telescópio pequeno aqui da Terra, mas numa outra faixa do espectro eletromagnético, do infravermelho. Agora, galáxias vistas de perfil. São galáxias espirais. Tem duas fotografias, né? Uma monocromática e uma colorida. E a classificação dela é de SB, porque você tem um bojo relativamente grande, né? Um disco, equivalentes, mas há dúvidas. Há dúvidas porque tem muita poeira no meio do caminho. É difícil você dizer o que realmente é maior do que o outro. Então, um ponto de interrogação é bastante adequado. Pergunta.
a dúvida dela é, quando tem uma situação de uma galáxia vista com esse ângulo, como é que você pode saber se tem braço ou não tem braço? Tem braço. Tem braço por quê? Porque é uma situação em que você tem um bojo e você tem um disco e tem poeira. Estas características são típicas de galáxias espirais. São típicas de galáxias espirais. E tem que aparecer no céu. Porque se você tem uma galáxia vista assim, certamente vai ter uma galáxia vista desse jeito. E vai aparecer dessa forma. Então não há dúvida de que se trata de uma galáxia espiral. Pelo conteúdo de gás, pelo conteúdo de poeira e pelo conteúdo de estrelas azuis. Tem todas as propriedades de uma galáxia espiral. Você não vê os braços espirais, né? Mas é natural que haja galáxias que sejam assim. A pergunta é, a galáxia de sombreiro, ela é classificada como espiral? Ora, você vê um disco, né? O bojo é muito mais luminoso do que esse disco. Então, é uma SA. Numa SA, às vezes, você pode ter situação onde você vê que tem um disco, mas os braços não estão muito bem definidos. Mas, evidentemente, é uma galáxia espiral, né? Se bem que tem gente que coloca isso em dúvida. Tem gente que acha que Sombreiro é uma galáxia elíptica que, por acaso, também tem um disco. Bom, mas isso são discussões que estão ocorrendo atualmente na literatura científica. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Uma outra galáxia, SCD, ponto de interrogação, né? Por quê? Porque você vê aqui uma população azul, obviamente é uma espiral, mas tem um núcleo, mas o bojo há dúvidas, né? Esta mesma forma, uma galáxia SC com ponto de interrogação. E agora as galáxias elípticas. Eu vou passar então rapidamente para as galáxias elípticas porque elas são muito fáceis de ver, de reconhecerem, reconhecidas e de serem classificadas, né? Que vai desde como esse E0, começa aqui, né? Uma E2, como esta, M49, uma E5, já bastante elíptica, né? M59, uma S0, você veja que essa galáxia caracteriza bem o que é uma S0. Tem cara de elíptica, mas tem assinatura de espiral também, né? Vejam que essa aqui tem um disco com poeira e com formação de estrelas azuis aqui, né? Então, ela é uma S0, porque lembra um pouco uma galáxia elíptica, mas também lembra um pouco uma galáxia espiral. Esta, então, se fosse uma elíptica, ela teria que ser classificada como uma elíptica 9.5, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Evidentemente que não existe isso e por isso que ela é classificada necessariamente como S0. E, neste caso, supõe-se que ela tem uma barra, porque a barra parece estar claramente separada, existir uma estrutura separada do disco, né? E por isso se supõe que isto seja uma barra, que normalmente é muito difícil de ver quando você tem um sistema tão inclinado, né? E, finalmente, as galáxias irregulares. As galáxias irregulares não têm uma geometria bem definida, em geral são bastante azuis e ricas em hidrogênio. Isto aqui é uma galáxia, não isto é uma estrela da Via Láctea, a galáxia está aqui. Não surpreende que ela tenha sido descoberta apenas recentemente, né? Que não é fácil de ver um objeto desse no céu, né? Muitas galáxias irregulares e muitas galáxias anãs foram descobertas recentemente. Esta é a pequena nuvem de Magalhães, que é uma galáxia irregular, vocês veem claramente como ela é uma galáxia irregular, e essa grande nuvem de Magalhães, que é uma espiral barrada. Curiosamente, a gente vê muita barra e pouca espiral, né? Por quê?
porque ela colide com frequência com a Via Láctea, que destruiu a estrutura dela. E, finalmente, a Via Láctea vista no infravermelho próximo, né? E comparadas com uma SA, uma SB e uma SC. E esta é uma galáxia SBC. Daqui vocês podem concluir que uma classificação de SBC é bastante apropriada para a Via Láctea. Para resumir, esta é a classificação de Hubble, né, que vai de elípticas E0 a E7, depois a S0, e a forquilha, então, se bifurca em SA, SB, SC, com exemplares fotográficos associados a cada uma delas, e as S barradas, SABA, SBB e SBC. E, finalmente, uma atualização, que é chamada de atualização da morfologia de galáxias vistas no infravermelho. Então, no infravermelho se introduziu uma modificação que pode ser resumida como as elípticas, as S0, e as espirais têm as barradas, as SB, as não barradas, que são as SA maiúsculo, SAA, SAB e SAC, e aquelas onde há dúvidas que existe uma barra, ou existe uma barra, mas ela é muito fraca. E essas são chamadas de SAB, A, SAB, B e SAB-C. Então, essa é uma revisão moderna que foi desenvolvida para quem observa as galáxias no infravermelho e que é uma, digamos assim, uma pequena sofisticação sobre a classificação de Hubble.